aula, talvez uma aula já pensada para o você do futuro, né, o você que naquele momento você vai ser exposto a alguns casos, e aí, em outro momento tem algum caso semelhante, você já está modulado por essas vivências, né, da sua vida, e aí, por isso que eu achei melhor a gente repetir aqui a parte, só fazer a revisão, nós vamos fazendo bate-bola aqui, só repetindo o que vocês estão lembrando aí da nossa última conversa. Vou gravar essa aula aqui agora, e aí a gente pincela a parte realmente que era a parte 2, que nem é muita coisa, e também é uma parte realmente mais avançada, que é interessante a gente estar bem certinho na parte 1, para a gente entrar na outra parte, para não virar mais conhecimento e não mais confusão. Começando a gravar aqui. Ok, já está gravando, então vamos começar nossa aula aqui. Agora esta Então, vamos chamada está recapitular sendo sobre a gravada. parte de ventilação mecânica 1, né, o que nós vamos fazer naquele primeiro momento que você vai ter o contato com a ventilação mecânica, que é quando você acabou de entubar o paciente, e ele está ali já, você já fez a sequência rápida de intubação, já fez o procedimento da passagem do tubo, e agora é um outro problema, que é a programação inicial do ventilador, e a primeira coisa a se fazer é selecionar o modo ventilatório. Existem dois grandes grupos de modos ventilatórios, os modos controlados e os modos espontâneos. Os que interessam para a gente aqui nesse momento... Passou assim... Ah, tá, é isso mesmo. Então, o que diferencia modo controlado de modo espontâneo é o fato de que, no modo controlado, o paciente não tem trigger, não tem drive respiratório, e aí o respirador não dispara baseado no paciente. É o próprio respirador que marca o momento exato de iniciar a ventilação mecânica. E aqui, por exemplo, por isso que a gente vê que os ciclos são bem parecidinhos, ó, são bem o mesmo tempo, ó. 4 segundos de janela, 4 segundos de janela, 4 segundos de janela, sempre 4 segundos de janela. Isso que caracteriza o modo controlado. Como aqui é um exemplo aqui que tem 4 segundos de janela de respiração, tanto INS, essa primeira curva que é a INS, e depois é a expiração, inspiração, expiração, o somatório das duas a gente chama de janela de tempo. Como a janela de tempo o ciclo todo é de 4 segundos, então o minuto tem 60 segundos, 60 dividido por 4, vai dar 15, então nós sabemos que se ele está respirando a cada 4 segundos, está tendo uma respiração, é o mesmo que dizer que ele está respirando 15 vezes por minuto. E aí, voltando aqui para os modos, nós temos os modos controlados, que é o controlado a volume, Volume Controlled Ventilation, e Pressure Controlled Ventilation. Ambos são controlados. Então, significa que ele é um modo ventilatório que está preparado para o paciente que não tem drive respiratório, o paciente que está completamente sedado e entregue, encostado na ventilação mecânica. Na hora que o respirador ventilar, ele vai encher o pulmão, né? Já o outro paciente que já está ali na fase de suspender sedação, reduzir sedação, ele vai começar a ter drive respiratório, então nós precisamos ofertar para ele um modo espontâneo, geralmente é o PSV. Mas isso é para quando a gente está pensando em desmamar o paciente, não para a fase de que nós acabamos de intubar. Então, não é interessante, depois de muito pensar sobre isso, que vocês queiram aprender todos juntos ao mesmo tempo, os modos controlados e os modos espontâneos, porque o que a gente vai ter contato ali durante a fase que vocês estiverem trabalhando no pronto-socorro, recém-formados e tudo, é o modo controlado. Vocês não vão ter contato diretamente ali na sala de emergência com o modo de suporte, porque é um modo que quando você está querendo estubar o paciente. E pronto-socorro, sala de emergência, via de regra, não é local de estubar o paciente, a não ser que esteja numa situação de calamidade lá,
e o paciente ficou muitos dias na sala de emergência esperando um UTI, não conseguiu, acabou tendo que evoluir aí a extubação na sala de emergência, mas não é o local, via de regra. Então, nós temos que conhecer o modo VCV e o modo PCV. Nós já falamos que eles são semelhantes na programação, porque ambos têm que programar FO2, ambos têm que programar frequência respiratória, ambos têm que programar tempo inspiratório, PIP, e o disparo trigger. Isso é a parte igual. O que é diferente é que no modo de ventilação controlada a volume, né, ventilação controlada a volume, nós temos que programar, além desses 5, tem que programar o volume corrente. E no modo de controlado a pressão, além desses 5, tem que programar a pressão inspiratória. Tá? Todos têm que programar FO2, frequência, tempo ins, pressão expiratória, que é a PIP, o disparo, que é o mesmo que trigger, e aí difere nesses últimos aqui. E aí nós falamos que no modo VCV, você fixa, você escolhe e seta, né? Você seta o volume corrente. Quando você seta o volume corrente, ele fica cada inspiração vai ser com a mesma quantidade de ml. 500 ml, 500 ml, 500 ml, ou 430, 430, 430 ml. O que vai variar é a pressão inspiratória. Se o pulmão estiver mais duro ou mais mole, ele vai fazer o mesmo volume corrente com pressões diferentes, ou maior ou menor. Se você programa em PCV, o que é fixo não é o volume, é a pressão de inspiração. Então, se você setar a pressão inspiratória, o que vai ficar variável é o volume corrente, ou seja, eles são opostos. Um é fixo, o outro é variável, e aí no outro modo, vice-versa. Ok? Quando você entende, não precisa decorar, porque é fácil de entender. Então, quando você fixa a pressão, obviamente o volume vai ser variável. Né? Se você fixa o volume, obviamente, para fazer o mesmo volume vai ser variável a pressão. Ok. Bom, aí, lembrando que o respirador tem 3 áreas: a área de você programar, a área mandatória, a área de leitura e a área de gráficos. Tá? Aqui na área de programação, você vai escolher o modo. Você está vendo que esse respirador aqui, essa marca, você programa, escolhe com touchscreen, esse respirador aqui é touchscreen, você escolhe qual modo, como se fosse uma aba, mas nem sempre é uma aba, seleciona o modo. Quando você seleciona o modo, ele vai te pedir os parâmetros daquele modo. Se você mudar o modo aqui, por exemplo, para PCV, ele vai tirar o volume, esse volume corrente, e vai substituir por pressão inspiratória. Então, de acordo com o modo que você escolher, ele vai te pedir parâmetros específicos daquele modo, que é o que eu acabei de explicar. Então, a FO2 100%, há um tempo inspiratório de 0,85 segundo, menos de 1 segundo de inspiração. É um exemplo, tá? Que é um exemplo. Peguei um paciente na UTI, essa aqui foi uma foto real de um respirador que eu trouxe para vocês. A frequência respiratória, a PIP, o volume corrente e a pressão limite. Então, aqui agora, essa página, esse slide é para a gente lembrar quais são os valores. FO2, quando está programando inicialmente, você sempre vai começar com FO2 de 100%, a PIP entre 5 e 8, a FR de 12 a 20 respirações por minuto, o tempo INS de 1 segundo, o disparo de menos 2 a menos 3 segundos, e a parte que é diferente, o VCV, você vai programar o volume corrente, né, que é o VC, volume corrente, é de 6 a 8 ml por quilo, eu grifei 6 ml por quilo, porque a gente geralmente vai entrar com 6 ml, a tendência atual é que seja até menos do que 6 ml, e se for PCV, o valor da pressão inspiratória é o mesmo valor que você vai ter que colocar para que o volume corrente na leitura, na tela, seja 6 a 8 ml por quilo. Então, o objetivo nosso é sempre ofertar ao paciente mais ou menos 6 ml por quilo de volume corrente.
No VCV, você seta esse volume corrente. No PCV, você não seta o volume corrente, você seta a pressão de inspiração. E a pressão de inspiração vai te dar um volume corrente. Você vai subir ou diminuir esse volume, essa pressão inspiratória, para que o volume corrente que esteja fazendo o paciente seja 6 a 8 ml por quilo. Então, o objetivo é o mesmo. Comentários? Dúvidas? Deu para entender essa parte? Essa parte é bem... dá um nó na cabeça. Um você programa, seta diretamente, o outro você seta indiretamente. Aqui é um exemplo. Se o paciente tiver 70 quilos, vamos supor que nós vamos fazer 6 ml por quilo para ele. Dá quantos ml, gente? 6 ml por quilo no paciente de 70 quilos. Dá? 420 ml. 420 ml. Ok. Beleza. 420 ml. Ok, tá aqui. Muito bem. Se eu coloquei, eu quero então 420 ml. Esse é o objetivo, 420 ml. Se eu coloquei lá a pressão inspiratória de 15 no modo PCV, eu estou no modo PCV. Então, eu não seto o volume corrente diretamente. Eu não consigo escolher os 420, eu estou em PCV. Mas eu coloco lá, por exemplo, 15 centímetros de água de inspiração. E aí, com 15, o volume corrente que apareceu na tela foi 320 ml. Não está bom. Eu quero 420. Então, eu aumentei para 17 centímetros de água. E aí, o volume corrente foi para 350. Por exemplo, isso aqui é um valor que você vai fazer a leitura. Ok, então beleza. Não está bom. Vamos aumentar aqui a pressão inspiratória agora para 20. E aí, o volume corrente me apareceu 390. E ainda não está bom, porque meu objetivo é 420 ml. Então, eu vou aumentar mais ainda essa pressão inspiratória. E aí, eu coloquei 22, e com 22 de pressão, o volume corrente agora chegou a 440 ml. Esse valor está bom? Tá bom, né? Lembrando que nós queremos 6 a 8 ml por quilo, então 440 está excelente, né? 8 ml por quilo, 70 quilos, é como se fosse 560 ml. Então, de 420 ml até 560, tá ótimo de pressão. Essa parte aqui vocês entenderam, pessoal? Pode seguir? Beleza. Exatamente. Oi? Exatamente. É diretamente proporcional. A fala de regra de 3 é até uma colocação interessante, Marcelo, porque você não pode contar com ela não, tá? Nem sempre, às vezes, você sobe um pouquinho no início e aumenta muito o volume, e depois você começa a subir mais a pressão e aumenta pouco. E quanto mais você vai aumentando o volume corrente do paciente, mais duro vai ficando para encher mais, né? A caixa torácica vai dando mais pressão, né? Então, não é linear, vamos dizer que não é linear, é como se é uma regra, uma parábola, né? Vai alcançando um platô. Muito bem. Aí, o VCV e o PCV, nós já falamos, né? No VCV, você programa o volume corrente, no PCV, você programa a pressão inspiratória necessária para fazer aquele volume corrente. Então, dá mais trabalho. Então, o VCV é mais fácil, né? Sim, mas tome cuidado, porque se você programa só em VCV, que é mais fácil, tem que tomar cuidado, porque quando você programa em VCV, o respirador vai fazer aquele volume que você programou de qualquer jeito. Ele vai querer fazer os 420. Se por exemplo, esse pulmão está muito duro, um SARA grave, COVID, o que seja, pulmão duro, pulmão pouco complacente, o que vai acontecer? Para fazer uma pressão inspiratória alta, para fazer esse volume corrente, vai ter que fazer uma pressão inspiratória alta.
porque está duro, precisa de muita pressão para encher 420. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para que essa pressão não seja uma pressão muito alta a ponto de fazer um barotrauma. Então, eu tenho que pôr um alarme de pressão máxima nesse respirador. Geralmente, esse alarme já está ligado quando você liga o respirador, mas nem sempre. Então, tome cuidado, você tem que programar a pressão máxima. Dessa maneira, você vai evitar o risco de barotrauma, que é rasgar o pulmão do paciente, né, por excesso de pressão. Se você programa em VCV, você tem que lembrar, é mais fácil, mas tem que lembrar de programar a pressão máxima. E a pressão máxima você vai programar entre 35 e 40. Qualquer uma dessas duas que colocar aqui, tá bom. 35 a 40. Porque acima de 40 tem risco de fazer barotrauma. Se você estiver precisando fazer mais de 40 para fazer volume corrente de 420, cuidado, tem alguma coisa errada, né? Vamos supor que o tubo está muito profundo e está seletivo, está só em um pulmão. 420 ml, num paciente de 70 quilos, cabe em 2 pulmões. Se tiver seletivo, você vai estar querendo jogar 420 ml dentro de um pulmão só. Claro que vai precisar de muita pressão, porque para caber 420 ml num pulmão só, que cabe normalmente 200, você vai ter que fazer muita pressão, e com isso você corre o risco de barotrauma. Então, o ideal é você programar a pressão máxima. Se por acaso tiver alguma coisa errada com a ventilação mecânica e estiver batendo 40 de pressão máxima, se tiver programada a pressão máxima 40, ele vai começar a alarmar e vai te avisar: doutor, eu sou o respirador, estou tentando fazer os 420 ml que você me pediu, mas eu estou encostando em 40 de pressão e não estou fazendo 420. Vê aí o que está acontecendo. Se esse tubo não está dobrado, não está entupido, se esse tubo não está seletivo, alguma coisa está acontecendo. Esse circuito deve estar obstruído. Como que eu estou tentando colocar 420 ml e está fazendo uma pressão tão alta? Né? Então, é mais ou menos isso que o respirador te avisa, só que ele te avisa na forma de alarme, ele fica apitando, pip, 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 e te falando, alerta de pressão máxima, alerta de pressão máxima. É ele te avisando que chegou no máximo de pressão e não está fazendo volume corrente bom. Então, ou está seletivo, ou está acotovelado, ou está com uma rolha de sangue, coágulo, catarro, está entupido, não está passando. Ok, pessoal? E aí, depois de fazer essa programação inicial, seja em VCV ou em PCV, você vai fazer ajustes iniciais à beira-leito, vai fazer uma gasometria após 15 a 20 minutos de ventilação estável, oximetria de pulso contínuo, capnografia em forma de onda, se tiver disponível, faz diferença, e avaliar possíveis repercussões hemodinâmicas da ventilação mecânica, porque quando você intuba um paciente, você tira esse paciente que está igual a gente, respirando, em pressão negativa, a gente inspira em pressão negativa e expira em pressão positiva. No respirador, é 100% do tempo em pressão positiva. Então, isso atrapalha o retorno venoso pela veia cava e prejudica o enchimento do coração. Prejudica o enchimento das câmaras direitas do coração, prejudica o enchimento da pré-carga, e aí tem um risco de piorar o choque circulatório em pacientes que já estavam mais ou menos instáveis hemodinamicamente, tá? Então, tem essa questão da repercussão hemodinâmica, e tem essa questão que a gasometria após a intubação, pessoal, não pode ser imediatamente, tá? Tem que esperar pelo menos uns 15 a 20 minutos de ventilação, aí você pede para poder não dar um valor falsamente alterado, porque você acabou de intubar e leva um tempo para estabilizar essa ventilação mecânica. Ok? Essa era a primeira parte. Pode ir, pode falar. A primeira parte já foi. Não, pode ir. Ah, tá. Beleza, pessoal. E mais alguma questionamento sobre essa parte? Vou passar agora. Vamos romper. Vou projetar a segunda parte aqui.
Vamos lá. Na sequência. Ok. Bom, então vamos falar aqui agora de ventilação protetora e situações especiais. Aqui é um conceito relativamente novo, né? Começou a se falar em ventilação protetora de uns 10 anos para cá só. Então é bem recente. Tem muita gente ainda que foi conhecer, na verdade, agora na época da pandemia, porque todo mundo teve que estudar um pouco de ventilação mecânica, até quem não mexia com TI, enfim, aí voltou à tona e reforçou esse conceito do que é ventilação protetora. Mas antes de entrar nessa parte, vamos falar sobre como ajustar a ventilação mecânica pela gasometria arterial. Quando chega a gasometria arterial para a gente, aquela primeira gasometria após a intubação, que eu falei que é mais ou menos uns 20 minutos após a intubação, o início da ventilação mecânica, então nós vamos ter que analisar a gasometria da seguinte maneira, tentando pensar ela em duas grandezas diferentes. Quando você vê aquele tanto de informação, nós vamos começar, a partir de agora, a separar na nossa cabeça quais informações são sobre oxigenação e quais informações são sobre mecânica ventilatória. Então, a ventilação mecânica, a respiração, ela envolve essas duas partes. Como está a troca gasosa, a oxigenação lá dentro do alvéolo, o oxigênio que está dentro do saquinho alveolar, quão fácil ou difícil está ele de entrar para o sangue. Pô, ele já entrou pelo nariz, já passou a traqueia, os brônquios, já chegou no alvéolo. Tá fácil de ir para o sangue ou não tá fácil de ir para o sangue? Isso depende de como tá, de quão ruim ou bom tá essa membrana alvéolo capilar. Se tem catarro, se tem secreção, se tem líquido inflamatório de SARA, COVID, se tem líquido de congestão pulmonar devido à cardiopatia, insuficiência cardíaca, que fica com edema pulmonar, né? Que tanto que esse alvéolo está cheio de sangue, catarro líquido, e está entrando realmente para o sangue, através da membrana alvéolo capilar sanguíneo, ok? E a parte da mecânica ventilatória é o movimento. Como que está a entrada de ar pela traqueia, nariz, boca, garganta e a saída do CO2? Entrada e saída. Como que está a parte muscular desse paciente, a parte óssea desse paciente, se tem esse tórax é restrito devido ao envelhecimento, fibrose, está duro, como que está esse movimento? Tá? Então, isso tudo você vê na gasometria. Então, você não pode bater o olho, olhar lá e achar que tudo é a mesma coisa. Então, pessoal, aqui agora eu coloquei uns post-its aqui por cima da tabelinha, para vocês me dizerem como que eu avalio na gasometria arterial a oxigenação. Qual é o dado na gasometria que eu vejo oxigenação? Se você fosse escolher um só número, qual seria ele na gasometria? Pode chutar errado, viu? Bora. Vamos lá, pessoal? Esse aqui eu quero que vocês falem. O que na gasometria que vocês acham que fala para nós como que está a oxigenação, como é que está o oxigênio no sangue desse paciente? PaO2? PaO2. Exatamente, PaO2. Tá? Então, a PaO2, você poderia, por exemplo, tentar falar saturação. Não está de todo errado, porque a saturação também aparece na gasometria. Mas, sendo um só, essa informação é pela PaO2. Ok? É a pressão parcial arterial de oxigênio. É a pressão arterial de oxigênio. É quanto de gás oxigênio tem diluído no sangue. E para avaliar na gasometria, na mesma gasometria, como que está essa mecânica, a entrada e saída do
dos gases que o paciente está respirando? A CO2, no caso, PaCO2. É a PaCO2, tá? Já esse conceito aqui, ele é um pouquinho mais difícil. Sacar por que a PaO2 nos informa como que está o oxigênio do sangue é óbvio, né? A PaO2, ela mostra quanto de O2 tem no sangue. Pressão arterial de oxigênio, é quanto de oxigênio tem na artéria. Então, fácil de entender. Mas por que a PaCO2 nos informa como que está a mecânica ventilatória? Olha que interessante. Deus fez o nosso corpo de um jeito que facilitou a vida do intensivista e do emergencista. Por quê? O CO2 muitas vezes, 100 vezes ou mais difusível do que o O2. Isso significa que entrar O2 ou sair O2, passar O2 na membrana é muito mais difícil do que passar CO2. Então, quando nós temos uma membrana que está muito adoentada, seja por edema agudo de pulmão, pneumonia grave, catarro, secreção, pus, o que quer que seja, o O2 vai ter dificuldade de entrar no sangue. Então, vai diminuir a entrada de O2 no sangue. Mas como o CO2 é muito facilmente difusível, não tem catarro, sangue, pus que atrapalhe ele de sair do sangue capilar e ir para dentro do alvéolo. Então, ele sempre vai passar a membrana. Aquela troca gasosa, a hematose, quando o pulmão, o alvéolo está doente, o O2 agarra, fica preso e não entra para o sangue. Mas o CO2 sai e sai bonitinho para dentro do alvéolo. Sai do sangue para o alvéolo. Então, se ele sai fácil do sangue para o alvéolo, aumentos do CO2 no sangue indicam que ele está tocado no alvéolo, que ele está represado no alvéolo, não está saindo pelo nariz, não está saindo pela boca, não está passando pela traqueia. Porque eu tenho certeza de que do sangue para o alvéolo ele está saindo. Sempre ele está saindo. Doenças pulmonares não prejudicam a saída do CO2 do sangue para o alvéolo. Se ele tiver acumulado no sangue, o problema é na mecânica. O paciente não está enchendo o peito, esvaziando o peito. Enchendo o peito, esvaziando o peito. Porque a hematose está acontecendo. Se o CO2 no sangue tiver baixa, significa somente que o paciente está jogando muito CO2 para fora. Então, ele pode ter tomado um susto e está hiperventilando, e aí você hiperventila, não muda nada no O2, hiperventilar não aumenta o oxigênio no sangue, mas diminui o CO2 no sangue, porque lava CO2. Isso que é o que a gente chama de lavar CO2 pela hiperventilação. Então, PCO2 baixo, o paciente está hiperventilando. PCO2 alto, o paciente está hipoventilando. Se o paciente está entubado, então eu sei se o que eu preciso é aumentar a frequência respiratória ou diminuir a frequência respiratória de acordo com o PCO2, para lavar mais CO2. Então, é só para vocês entenderem que o PCO2 é um marcador da mecânica ventilatória e o PO2 é um marcador da oxigenação pulmonar. Entenderam essa parte, pessoal? Beleza, vou dar sequência. Não hesitem em parar a aula para perguntar. Prefiro que vocês parem e a gente tire as dúvidas. Já que vocês já me responderam como que eu olho isso na gasometria arterial, agora me digam como que eu ajusto esse problema no respirador, na ventilação mecânica. Se a PO2 está baixa demais, está alterada, o que eu preciso ajustar na ventilação mecânica para ajustar essa PO2, pessoal?
A frequência respiratória? Para afetar a PO2. Lembra que eu acabei de falar que frequência respiratória e hiperventilar não mexe nada no O2, mas mexe no CO2? Ah, sim. É ótimo você ter errado, porque agora é para não esquecer isso. Lembra que PCO2 é um marcador de mecânica, então frequência respiratória não é. É o CO2 que é o marcador de frequência. A resposta sua é do próximo, nós vamos chegar lá. FiO2. FiO2 seria a resposta mais simples e ela é a correta. O oxigênio no sangue está baixo, o que eu preciso fazer no respirador? Dar mais oxigênio. FiO2, eu aumento a FiO2. Eu estou com 60% de FiO2. Aumenta para 70%, para 80%, para 90%, para 100% de FiO2. É bom? Não, mas está precisando. Né? O paciente com SARA grave, COVID, você vai aumentar a FiO2 e torcer para que ele consiga melhorar um pouco, porque você precisa diminuir, porque O2 demais também, por muito tempo, libera radical livre, faz mal, é deletério, né? Lesão por excesso de O2. Mas, temporariamente, põe FO2 a 100%. Tá? Então, a FO2 é um dos ajustes que aumentam a PO2. Qual que é o outro, pessoal? Esse FO2 é o que, assim, vocês tinham que lembrar. Já lembraram, beleza. Esse outro é um conceito dificinho. Qual que é o outro, pessoal? Alguém sabe? É a PIP. Beleza, tá certíssimo, mas eu tô querendo agora só na ventilação mecânica. Qual botão, Marcelo, que você vai apertar, vai girar o negocinho, aumentar ou diminuir, confirmar, enter, e aí ele vai melhorar. Tem medicamento. PIP. A resposta de Lívia é a correta, é a PIP. Agora, minha resposta, Lívia, você sabia dessa resposta porque você já tinha visto alguma coisa parecida ou foi de onde você tirou essa? Eu errei uma questão, eu fiz uma questão da prova de residência da PUC de BH e caiu isso, eu errei. Entendi. Depois você manda essa questão. Vou aproveitar. Tá bom. Brincando. Mas é boa mesmo, eu quero ver como é que tá caindo. Mas é exatamente isso, pessoal. Olha que interessante. Isso aqui, ó, para leigo, não é um... Eu sempre falo assim, ó, isso aqui é raciocínio, óbvio. Então, precisa decorar, porque esse é lógico. Esse não é facilmente lógico, não. Depois você entende, fica lógico, mas no início não é. Então, o que que é? Bom, a gente tem duas pressões durante a respiração. A pressão de inspiração, né, e a de expiração. Quando a gente está entubado, as duas são positivas. A inspiratória é muito positiva para poder empurrar o oxigênio para dentro do pulmão. E na expiração, ela também é positiva, por isso que chama PIP, pressão expiratória, no final, positiva, positive and expiratory pressure, mas é menos positiva do que a inspiratória, senão o pulmão continuaria enchendo. Então, a PIP é uma pressão positiva menor do que a pressão dentro do pulmão, e aí, como ela é menor, o ar acaba saindo. Então, a gente expira, quando está entubado, a gente expira recebendo pressão positiva para dentro. Mas sai, acaba saindo. Esvazia o pulmão. Então, pessoal, por dois motivos, a PIP, que é a expiratória, faz entrar mais oxigênio dentro do pulmão do que a inspiratória. O primeiro raciocínio é que, assim, ao contrário do que a gente pensa, o nosso raciocínio de quinta série é assim: quando você está inspirando, o oxigênio entra no nariz, passa na boca, passa na garganta, passa na traqueia, passa no brônquio, chega no alvéolo e entra no sangue. Tudo de uma vez, chega no sangue. E na hora que ele sai do sangue, sai para o alvéolo, tudo como se fosse uma sequência. E não é assim. O movimento de mecânica faz o oxigênio entrar só dentro do alvéolo. O processo de troca não é nesse raciocínio, não é assim, só entra durante a ins, só sai durante a ex, do sangue para o alvéolo. O tempo todo está ocorrendo entrada de oxigênio dentro do sangue, mesmo durante a expiração.
Esse que é o bug que você tem que tirar da sua cabeça, desbloqueia isso. Então, a troca gasosa, que chama hematose, ela não é simultânea à inspiração, não. Durante todo o ciclo. Então, se a pressão inspiratória já é alta o suficiente para empurrar o oxigênio para dentro do sangue, ela já está alta, deixar ela muito alta não aumenta, na prática, mais entrada de oxigênio dentro do sangue. Ao passo que, ao contrário, se você aumentar a PIP, aumenta a entrada de oxigênio de uma maneira assim absurda, porque ela é a menor pressão. Se você aumentar a base do gráfico e subir ela, então você está aumentando a pressão durante toda a respiração, durante todo o ciclo inteiro. Sempre vai estar entrando mais oxigênio. Por isso que a PIP te entrega muito mais resultado na entrada de oxigênio do que outra pressão. Então, é a PIP que você tem que aumentar quando você quer aumentar a PO2 junto com a FO2. Ok, pessoal? Então, por isso que paciente muito grave, edema agudo de pulmão, SARA grave, COVID, ficava com FO2 alta e PIP alta. Tá? Então, é isso. Então, a PIP, lembra, começa a linkar FO2 com PO2, óbvio, e PIP com PO2. PIP com oxigenação. PIP com oxigenar o sangue. Oxigênio no sangue está baixo, PIP. Oxigênio no sangue está baixo, PIP. Porque é ela que faz entrar mais oxigênio. Tá? Um outro motivo, obviamente, também é porque a nossa expiração dura o dobro, o triplo do tempo da INSS. Então, tem muito mais oxigênio entrando durante a ES. Se eu aumentar a pressão durante a ES, eu faço mais entrada de oxigênio. Claro, pessoal? Vamos lá? Pode ir? Pode. Eu mandei a questão lá no grupo, André, depois você olha. Legal, legal. Gostei. Vamos lá. Na sequência. Volta. Tem spoiler. Putz. Que coisa. Vamos lá, vamos fingir que vocês não viram. Quais os parâmetros, eu quero 2, que eu ajusto na ventilação mecânica, que vai melhorar o CO2 se ele tiver muito acumulado no sangue. Eu estou com hipercapnia, eu estou retendo o CO2. E aí? Agora que era a frequência respiratória. Muito bom, Lívia, exatamente. E o outro? Eu acho que é o volume corrente, mas não sei. Legal. Não tá ruim, não. Volume corrente, se eu aumentar ele, eu vou lavar mais CO2? Vou, tá certo. Só que aí eu coloquei ele também, mas eu coloquei um asterisco. Por quê? Se eu tô com volume corrente que está oxigenando bem o paciente, tá ali na faixa de 6 ml por quilo, aumentar o volume corrente desse paciente não é uma boa conduta para melhorar lavar esse CO2, porque eu vou estar correndo o risco de fazer mais mal pelos outros malefícios. E aí o benefício de lavar o CO2 fica pequeno. Faz mais mal do que bem. Mas, se o paciente tiver com um volume corrente baixo, errado, muito pouquinho, aumentar o volume corrente, obviamente, é a resposta mais correta. Se o paciente tem 70 quilos, que tem que ventilar com 420 ml, e ele estiver ventilando com 150 ml, ele tá retendo CO2 por isso, né? Então, vamos aumentar o volume corrente e resolver o problema. Então, aumentar o volume corrente para lavar o CO2 é a resposta somente se o volume corrente estiver errado. Não é a resposta quando... Sabe quando o paciente já está ali na ventilação mecânica, na sala vermelha, aí eu faço um ajuste, daí 6 horas eu peço uma outra gasometria e faço outro ajuste? Então, esses ajustes finos, eu não faço com volume corrente, não, tá, pessoal? Só se tiver claramente vendo, o paciente está ventilando com pouco volume. Eu não vou mexer com frequência respiratória, eu vou resolver o volume corrente.
Então, volume corrente, não pensem nele aqui como uma resolução no ajuste na ventilação mecânica, ok? O outro seria, vamos pensar, esse aqui, com um empurrãozinho, vocês conseguem responder. Um é frequência expiratória. Então, para eu lavar o CO2, que hora que o CO2 sai do alvéolo e vai para o ar ambiente? É durante qual fase da respiração? Ins ou ex? Ex. Então, Lívia já falou, frequência expiratória. Porque se eu aumentar a quantidade de expirações, eu vou lavar mais CO2. Ele sai na ex. Se eu aumento a quantidade, eu acabo lavando mais. Ok. E se ele sai na ex, qual a outra forma de eu fazer esse CO2 sair mais? Aumentando o tempo da ex, proporcionalmente o tempo da ex. Vocês lembram que, assim, normalmente a gente respira para cada 1 segundo de inspiração, 2 segundos de expiração, a expiração dura 2 vezes o dobro do tempo da ins, eu aumento mais isso, eu coloco 1 para 3, 1 para 2,5, 1 para 4, eu diminuo o tamanhozinho da inspiração para deixar a expiração mais prolongada. Então, a resposta é mexendo no tempo inspiratório. Por que é no tempo inspiratório e não no tempo expiratório? Porque, professor, não existe botão que programe tempo expiratório. Ah, professor, por que não existe botão que programe o tempo expiratório? Porque a expiração é um processo passivo. Quem faz é o paciente com o peso do tórax, o peso do músculo, o peso da gordura, o peso da caixa torácica. Então, eu não controlo ele. Se eu quero que a expiração aumente, cadê a chavinha para aumentar o tempo da expiração? Não tenho a chavinha para aumentar o tempo da expiração. A única forma de fazer isso, e é muito eficiente, é diminuir o que eu controlo, que é o tempo da ins. Se eu diminuir o tempo da ins, sobra mais tempo para ex, e aí o paciente vai expirar mais longamente, ok? Então, a resposta do que vai ajustar na ventilação mecânica para mexer no PCO2 é frequência respiratória e tempo inspiratório. Vamos fazer só um quiz aqui rapidinho para vocês fixarem isso aqui que eu falei. Estou com a PCO2 alta, estou hipercápnico, estou com acidose respiratória, estou retendo CO2. O que eu preciso fazer na frequência respiratória? Aumentar ou diminuir, pessoal? Na frequência. Aumentar. Aumentar, beleza. Mais frequência respiratória, mais lava CO2, e aí o CO2 que está alto cai. No tempo inspiratório, o que eu tenho que fazer, pessoal? E agora? Diminuir. Diminuir, porque aí eu sobro mais tempo para ex, eu lavo mais CO2 e aí eu diminuo mais CO2. Então, depois que você entende, é só fazer a sequência de raciocínio que você não erra. Lá na frente você fala assim, não lembro, se você decorar, você vai esquecer. Isso aqui é o tipo de coisa, se decorar, você vai esquecer. Ok? E o volume corrente, obviamente, é aumentar também, mas lembre-se, se já estiver na faixa de 6 a 8 ml por quilo, você não mexe no volume corrente para poder lavar CO2. Não existe isso. Tá claro? Podemos ir? Podemos ir? Vamos lá. Beleza. Agora, vamos entender essa questão agora de relação de janela de tempo, ciclo respiratório, tempo ins, tempo ex. Ela é um triângulo, é uma triangulação entre a frequência respiratória, o tempo ins e a relação ins-ex. As três estão intimamente relacionadas, né? A nossa relação ins-ex fisiológica é de 1 para 2, né? Lembra que a expiração é o dobro do tempo da inspiração. Então, a gente fala que é 1 para 2, tá? Se eu diminuir o tempo ins,
eu sobro mais para o tempo ex. Então, se eu estou com 1:2 e diminuir o tempo ins, o que eu vou estar fazendo? Alongando a expiração, então a relação ins-ex fica maior. Na verdade, é uma fração, né? Fica menor. Então, fica de 1:2 vai para 1 para 2,5, 1 para 3, 1 para 4. Tá? É isso que acontece. E aí, como que isso está intimamente relacionado? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês entenderem como que mexe nisso, tá? Não existe cálculo, tá, pessoal? Você não tem que fazer cálculo nenhum na vida suas de recém-formado na ventilação mecânica. É tudo tentativa e observa na parte de leitura. Mexe na parte de programação e leia na parte de leitura. Não tá bom na leitura? Ajusta na programação e acompanha se melhorou na leitura. Ajusta na programação e acompanha na área de leitura. Ajusta na programação até chegar no ponto ideal que você deseja. Certo? Não tem cálculo, tá? Então, não precisa assustar com questão assim que não tem cálculo, não tem zero cálculo, tá? Não precisa fazer nenhuma regra para poder decidir. É só você ir ajustando e vendo como é que fica bom. Você tem que decorar os valores que eu mostrei para vocês, que são os valores de referência. Então, vamos supor, aqui eu quero participação, tá? Tá no finalzinho já. Vamos supor que o paciente tem uma frequência respiratória de 20 respirações por minuto. E aí o tempo ins está programado como 1 segundo, igual eu ensinei para vocês, lá na outra aula, tá? A frequência respiratória está 20 e o tempo ins está 1 segundo. Isso significa, pessoal, que a janela de tempo está durando quanto tempo? 3 segundos. Tá? Por que do professor que está durando 3 segundos? Porque o minuto tem 60 segundos. Se eu estou respirando 20 vezes, então, se eu estou respirando 20 vezes, cada vez que eu respiro ins e ex, junto, soma 3 segundos. Tá? Ah, eu preciso fazer essa conta de 60 dividido por 20? Nem essa você precisa fazer. Você programa 20 respirações por minuto, programa 1 segundo, e o respirador vai te entregar a janela de tempo. Ele vai te fazer o cálculo, ele tem uma calculadora na cabeça dele lá, no computadorzinho, e aí ele te dá o cálculo. Tem que fazer cálculo nenhum, tá? Isso aqui eu estou fazendo o cálculo para vocês entenderem como que o respirador chega nisso, tá? Não tem cálculo. Então, 3 segundos de janela de tempo. Sendo que eu programei no tempo inspiratório, quanto, pessoal? Está escrito aí, eu quero ajuda, tá? 1 segundo. Então, sobrou quanto tempo para expiração? E eu não preciso fazer essa conta, não, é o respirador que vai fazer. Sobrou quanto tempo? 2 segundos. Sobrou 2 segundos. Então, a relação em Zs é de 1:2. Cuidado, a relação em Zs não é o valor exato do tempo de inspiração e de expiração. É a proporção. Tá? Vocês vão ver aqui, por exemplo, que tem algumas situações que o tempo vai ser diferente, mas a proporção, a relação em Zs é a mesma, 1:2. Tá? Vamos lá. Vamos supor que aí eu mudei agora a frequência respiratória para 15, estava 20, e agora 15 respirações por minuto. Consequentemente, a janela de tempo agora é 4 segundos. A janela de tempo agora é 4 segundos. É só dividir 60 segundos por 15 vezes por minuto. 4 segundos. Se eu não mexer também no tempo de inspiração, eu digo assim, eu fixei o tempo de inspiração e mexi na frequência expiratória. O que vai acontecer? O tempo expiratório continua sendo 1 segundo, mas vai sobrar quanto tempo para a expiração? 3 segundos. Tá? Então, a relação em Zs agora é de 1:3. Fácil, né? Tá fácil de entender. Lembra que eu falei com vocês? Então, eu peguei, vou voltar aqui. Eu peguei um paciente que estava com uma frequência de 20 e coloquei a frequência de 15. Só isso, fiz cálculo nenhum. Porque eu, sei lá por quê, por acaso, eu achei que ele estava lavando muito CO2, e aí eu diminuí a frequência respiratória. O próprio respirador, então, vai dar uma janela de tempo de 4 segundos. Se eu deixei o tempo inspiratório do mesmo jeito, nem encostei no botãozinho do tempo inspiratório,
então quer dizer que agora eu estou fazendo uma relação de 1 para 3, e isso faz com que aí você tenha mais tempo para expiração. Se eu agora, vamos supor que eu absurdamente queira diminuir a frequência respiratória para 10 respirações por minuto. Eu coloquei esse valor aqui, pessoal, porque o cálculo fica mais fácil. Não fica um número quebrado, né? A gente quase nunca, às vezes sim, quase nunca respira um paciente na ventilação mecânica com 10 respirações por minuto. Mas, quem sabe, né? Então, vamos supor que agora eu coloquei 10 respirações por minuto, então minha janela de tempo tem quanto? 6 segundos, porque 60 por 10 tem 6 segundos. E aí, eu quis agora mexer no tempo expiratório. Agora eu coloquei o tempo expiratório de 2 segundos. Então, significa que sobrou quanto tempo para a expiração? 4 segundos. E aí, consequentemente, a relação em Zs volta para 1 para 2. Então, é só para vocês entenderem que a relação é a proporção, né, de quantas vezes a expiração é maior do que a inspiração. Tá? Beleza. Sobre o disparo, vocês já entenderam, né? Já falei dessa parte. Como que a gente vê na tela de leitura se o paciente está no modo controlado ou não? É porque vai estar escrito lá como que o modo que está, PCV, VCV. Mas, às vezes, mesmo no modo controlado, se o paciente estiver começando a diminuir a sedação, ele vai começar a entrar na ventilação mecânica e querer respirar na hora dele. Isso se chama drive respiratório. Como que eu sei que está no modo controlado? Eu vou perceber que no início da inspiração, eu vou ver um ângulo reto. Eu vou ver um canto. Eu vou ver que o respirador que decidiu a hora de começar, porque estava vindo uma linha reta e o respirador de repente falou, é agora, e jogou, abriu a válvula de inspiração do respirador, e aí faz o ar entrar dentro do pulmão. Ao passo que, se for no modo que tiver ali espontâneo, o paciente estiver com drive respiratório, eu consigo, além de outras formas, ver através do gráfico que o paciente está fazendo tentativa de drive respiratório. Quando ele faz uma orelhinha para baixo, porque ele está... Porque lembra que eu falei com vocês que a ventilação mecânica ela é 100% pressão positiva? Porque quando o paciente está tentando inspirar, ele puxa, né? Quando ele puxa, ele faz uma pressão levemente negativa. Não chega a dar zero. Porque rapidamente o paciente, o respirador percebe que o paciente está puxando, ele tem um sensor nele de trigger, de disparo, e aí ele fala, opa, o paciente está tendo drive, vou acompanhar esse paciente. Tá? Se ele não tiver tendo drive, eu escolho a hora, o respirador falando, eu escolho a hora de ventilar. Se o paciente tiver drive, o paciente é que escolhe a hora de entrar. Tá? Então, eu percebo que o paciente aqui, ó, então eu consigo dizer assim, se esse paciente está muito sedado, ou ele já está entrando na ventilação mecânica, eu consigo ver de várias maneiras, uma delas é através do gráfico, percebendo essa puxada antes de subir. E também dá para ver, pessoal, que os ciclos não são mais regulares, ó. Um dura 4 segundos, o outro dura 3, o outro dura 2,5, o outro dura 4. É variável, tá? Então é isso. Alguma dúvida, pessoal? Ok? Vou um pouco adiante aqui. Essa parte, nós não vamos cobrar dessa maneira na prova, não. Mas só para vocês já terem uma noção de como que é ventilar uma situação especial na ventilação mecânica, mas sabendo que isso aqui vai ser uma coisa que vocês vão acabar tendo que ver em outro momento da carreira de vocês, né? Se for trabalhar mesmo com emergência, ou UTI, ou anestesia, vocês vão acabar aí tendo que desembolar isso aí e aprender mais aí depois de formar.
Mas vamos falar aqui um pouco de como que é a ventilação de um pulmão com DPOC. A FO2, ela passa a ser a menor necessária para manter uma saturação alvo que não é a mesma de nossa, né, que é acima de 94%, por exemplo. Então, nós queremos geralmente ali o paciente, muitas vezes, uma saturação de 88% a 92%, para que ele esteja na fase mais fisiológica dele. E a PO2 esteja entre mais ou menos entre 65 e 80 milímetros de mercúrio. O volume corrente é de 6 ml por quilo, tá? Você não quer mais do que isso. Muito volume corre risco de aprisionar volume, aprisionamento de ar. Lembra que a fisiopatologia da POC, um dos problemas é aprisionamento de ar, retenção de ar dentro do pulmão, tá? Então, o volume corrente tem que ser baixo. E para que você não... Já que a expiração é difícil, lembra que o chiado, o sibilo, é principalmente expiratório, porque a expiração é mais difícil. Então, a expiração está tão lenta, porque está fechado, que você precisa dar tempo para essa expiração acontecer. Então, você acaba tendo que diminuir essa frequência expiratória. Normalmente, na ventilação mecânica de um DPOC, a frequência expiratória é de mais ou menos 8 a 14 respirações por minuto. E o volume minuto, gente, é que é uma coisa que o pessoal erra demais quando coloca um paciente para entubado na ventilação mecânica e pede a gasometria. A gente vê o PCO2 alto e quer lavar CO2 para ficar na faixa normal. Qual a faixa normal? 35 a 45. Só que um paciente DPOcítico, ele vive há vários anos com uma PCO2 alta, 50, 60, às vezes mais do que isso. Então, o meu objetivo é trazer ele para a fisiologia dele, não para a fisiologia minha. Tá? Então, quando o paciente está com a acidose respiratória, quer dizer que está retendo mais CO2 do que deveria, eu vou lavando o CO2 desse DPOC até ele normalizar o pH, porque aí eu sei que não está mais em acidose respiratória, acidose por acúmulo de hipercapnia, de PCO2. Quando eu normalizo esse pH, eu sei que aquele PCO2 é o PCO2 fisiológico daquele paciente que ele vive daquele jeito há vários anos. Tá certo? Então, o objetivo do volume corrente, da frequência respiratória, é normalizar o pH, não lavar CO2. A relação, às vezes, acaba sendo uma proporção maior, né? Assim, 1 para 3, 1 para 4, ok? E aqui, entender sobre ventilação protetora, a gente precisa entender um conceito que se chama driving pressure, tá? Aqui eu quero que vocês só conheçam por alto, tá? Não vai cair nessa prova de vocês agora, mas driving pressure é um conceito que é o seguinte: eu tenho 2 níveis de pressão, 3, na verdade, importantes. Eu tinha falado 2, agora eu vou introduzir um outro. A PIP, que é a mais baixa, que é essa aqui, ó, gente, a linha reta aqui embaixo é a PIP, tá? É a pressão expiratória. Eu tenho essa primeira aqui, que é a pressão de pico, que é aquela lá em cima, que é a que nós estamos falando direto, que é a pressão expiratória que eu programo no respirador, tá? Mas, se o paciente inspira e ele fica um tempinho com a inspiração presa, antes de expirar, ele baixa um pouco dessa pressão de pico e fica ainda uma pressão alta inspiratória, mas uma pressão que a gente chama de platô, que é quando esse ar bate no pulmão e acomoda, ocupa todos os espacinhos de alvéolos que estão menos cheios, estão pequenininhos, estão mais murchinhos, então ele se acomoda melhor. Isso se chama pressão de platô. Por que essa pressão de platô é importante para nós? Porque ela representa o momento que não tem interferência na tubulação da inspiração, no quanto que o brônquio está largo ou estreito, no tanto que a traqueia está larga ou estreita. Não tem turbilhonamento de ar, que também aumenta a pressão. Então, é a hora que a pureza da pressão intraalveolar. Tá? É a pressão de platô. A diferença entre essa pressão
naturística, mais pura da pressão pulmonar, que se chama pressão de platô, subtraindo pressão de platô menos PIP, é o que a gente chama de driving pressure. É a pressão que está acontecendo durante o ciclo respiratório que está fazendo o pulmão encher e esvaziar. É a pressão que vai me indicar o quão duro esse pulmão está. Se eu estiver precisando fazer uma driving pressure grande para encher o pulmão, quer dizer que esse pulmão está duro. Se eu estiver fazendo uma driving pressure pequena, quer dizer que esse pulmão está muito flexível. Tá? É só para vocês entenderem o conceito de driving pressure, o conceito de pressão de platô e o conceito de pressão de pico. Tá. E aí, é só para vocês saberem que, para você ventilar protetor um paciente, a pressão de pico não pode ser muito alta. Vocês já sabiam, lembra que nós programamos a pressão máxima no VCV? Ela não pode passar de 40, porque eu quero evitar barotrauma. Se eu passar de 40, eu rasgo o pulmão e faço barotrauma. Então, pressão protetora, a pressão de pico não pode passar de 40, a pressão de platô, que é aquela outra, na pausa inspiratória, não pode passar de 30, e a driving pressure, que é aquela diferença entre a pressão de platô e a PIP, não pode passar de 15, porque você estica menos o pulmão, esticando menos o pulmão, você evita uma lesão que chama lesão por cisalhamento, que é quando você estica um elástico demais, você vai quebrando as fibrazinhas, tá? O volume corrente não pode passar de 6 ml por quilo na ventilação protetora, porque aí você evita barotrauma e cisalhamento, que na verdade é ideal, né, gente? Menor ou igual a 6 ml por quilo. Então, para a gente, como é que eu costumo ensinar e lembrar, assim, qual que é a regra de pressão protetora, ventilação protetora? É uma regra que a gente vai chamar de 40, 30, 15. 40, 30, 15. 40, 30, 15. Pico, platô e drive. Pressão de pico, pressão de platô e pressão de distensão, que é a driving pressure. A PIP, como é que ela tem que ser para eu chamar a ventilação de protetora? Se ela estiver titulada para maior complacência. Então, eu titulo PIP, eu testo várias PIPs, tem uma forma de fazer de fazer esse teste de titulação de PIP, e essa titulação de PIP evita a lesão de atelectasia, porque aí o pulmão não colapsa alvéolos. Então, a ventilação protetora, ela evita várias lesões, evita barotrauma, evita cisalhamento, evita volutrauma, evita atelectasia, atelectetral, ok? Se você não estiver cumprindo uma dessas regras, eu não vou dizer que o paciente tem ventilação protetora. Então, quando a gente trabalha num local que tem um chefe, um coordenador, e passa assim, e esse paciente aqui está na protetora, quer dizer que ele quer saber se está cumprindo todos esses pré-requisitos. Nem sempre é possível. Infelizmente, tem hora que você tem que sair da protetora, mas a nossa tentativa é nunca sair da protetora. E a FO2 também tem que ser menor do que 60%. E aí, aqui é só a gente entender sobre SARA, é entender o que é um pulmão complacente, pulmão duro. Aqui começa a entrar na ventilação mecânica avançada. Aqui, gente, eu não vou falar disso aqui não, porque isso aqui é um assunto que eu vou separar depois, eu vou chamar essa parte de ventilação mecânica 3, porque ela é muito avançada, mas basicamente o que a gente quer num paciente com pulmão duro, um pulmão de SARA, é não fazer ele encher um tantão, esvaziar um tantão, encher um tantão, esvaziar um tantão. Isso colapsa o alvéolo aqui embaixo no zero e super distende esse alvéolo, fazendo ele ficar muito esticado e fazendo cisalhamento. O que eu quero é a ventilação protetora, que é o que eu estou explicando para vocês, que é não esvaziar totalmente e não encher demais. Não esvaziar totalmente e não encher demais. Isso é ventilação protetora. Tá? Então é isso, pessoal. Aqui não. E fechou. Prontinho. Dúvidas finais? Confundiu muito? Deu para entender essa parte aí do final aí de DPOC? Como que isso aí interfere como que a relação em Zs 1 para 3, 1 para 4,
me ajuda na DPOC, eu dar mais tempo para respirar, porque asma e DPOC precisa de tempo para respirar. Se o paciente tiver dificuldade numa crise asmática, numa crise de broncoespasmo, de DPOC, além dos remédios broncodilatadores, eu tenho que esperar os broncodilatadores fazer efeito, então eu deixo a respiração mais longa, tá? Eu tenho que preocupar com essa questão de evitar barotrauma. São esses conceitos que são importantes dessa aula de hoje. Eu vou deixar essa aula disponível aqui gravada. O Google demora um tempinho para processar e ele me entrega essa aula daqui umas 4 horas, a gravação. Então, me cobrem amanhã, se eu não enviar no grupo, eu vou enviar o link dessa aula de hoje para vocês, ok, pessoal? Ok. Beleza. E dúvidas tiver, pode mandar mensagem no grupo, no grupo ou particular que eu respondo. Inclusive, acho que até tem um colega que mandou, eu não respondi ainda. Hoje eu estou tirando para responder umas mensagens que estavam acumuladas no meu WhatsApp. Nós vamos conversar, viu? Valeu, até mais. Obrigada, boa noite. Tchau, pessoal.